Será que empresário, dono de uma das maiores marcas de açaí do mundo e proprietário de clube francês quer comprar o Corinthians? Timão está estudando a possibilidade de mandar alguns jovens jogadores que já estão sendo aproveitados pelo Dorival Júnior para a disputa da Copinha 2026 e finalmente Corinthians e Cruzeiro entraram em acordo sobre a divisão da carga de ingressos para visitantes nas decisões da Copa do Brasil. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre o acordo entre Corinthians e Cruzeiro envolvendo a carga de ingressos para visitantes nos jogos decisivos da Copa do Brasil. Corinthians e Cruzeiro estavam vivendo um impasse em relação à quantidade de ingressos para visitantes nos jogos decisivos, jogos da semifinal da Copa do Brasil. Lembrando que nos dias 10 e 14 de dezembro, Corinthians e Cruzeiro vão decidir uma vaga para a grande final da Copa do Brasil. Então, com o primeiro jogo sendo no Mineirão, o segundo na nossa casa, estava havendo uma discussão, um impasse em relação à quantidade de ingressos que serão destinados aos visitantes. Mas está tudo resolvido. Corinthians e Cruzeiro entraram em acordo no dia 10 de dezembro, que será o primeiro jogo em Belo Horizonte. Teremos aproximadamente 3.200 torcedores do Corinthians. Já no dia 14, que será o jogo da volta dentro da nossa casa, teremos aproximadamente 2.500 torcedores do Cruzeiro. Acordo que foi fechado pelas diretorias. Na verdade, a conversa já estava acontecendo há alguns dias. O Cruzeiro estava querendo meio que dificultar um pouco as coisas, mas na noite da quinta-feira, dia 27, foi tudo resolvido. Então, teremos uma carga de 5% da totalidade dos estádios nesses dois jogos decisivos que vão acontecer pela Copa do Brasil entre o Timão e a equipe do Cruzeiro. A minha opinião quanto a esse acordo que Corinthians e Cruzeiro fecharam é a seguinte. Primeiramente, muitos chegaram a questionar que o Corinthians estava levando vantagem porque teríamos um número maior de torcedores do Timão no primeiro jogo, que será no Mineirão. Isso, sinceramente, foi um absurdo. Estamos falando de um Mineirão que tem uma capacidade maior do que a nossa casa, do que a Neoquímica Arena. No Mineirão cabem mais de 62 mil pessoas, enquanto a nossa casa, a Neoquímica Arena, está chegando ali na casa de 50 mil lugares. Então, absolutamente que pela diferença da capacidade que foi feito esse cálculo. O Cruzeiro estava meio que dificultando as coisas, envolvendo até a polícia militar, alegando que de repente a polícia não iria liberar essa quantidade e tudo mais. Mas enfim, Cruzeiro acabou aceitando, Corinthians, pelo que se fala, acabou ficando satisfeito com essa quantidade. Não estou falando em relação aos torcedores, absolutamente que se pudessem, nós gostaríamos que tivesse uma carga maior de ingressos disponíveis para nós corintianos e menos para os torcedores do Cruzeiro no jogo da volta. Mas enfim, um acordo que, pelo que se fala, ambas as diretorias acabaram ficando satisfeitas com a decisão final em relação a essa carga de ingressos. E agora vamos falar sobre jogadores que foram promovidos aos profissionais nessa temporada 2025 e que ainda têm idade para a Copa São Paulo, que tem chances de disputar a competição que vai acontecer no início do próximo ano. Em janeiro vai começar a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Corinthians, que tem história na competição, somos os maiores vencedores. Nesse ano chegamos à grande final, mas infelizmente acabamos não levando. No ano passado fomos os campeões. O Corinthians é a equipe com o maior número de títulos da competição, Timão. Até aqui temos 11 títulos
conquistados. Então, dentro do Corinthians, a Copa São Paulo é tratada com muita seriedade, tem que ser mesmo, porque é uma das principais competições de base do nosso país. Nesse ano, tivemos muitos jogadores deixando o Sub-20, que é a categoria que disputa a Copa São Paulo, sendo promovidos aos profissionais, ganhando chances com o Dorival. Devido à grande quantidade de atletas que foram promovidos, alguns desses jogadores e destaques podem disputar a Copa São Paulo. Absolutamente que ainda não tem nada definido, mas existe a possibilidade. Quais são esses jogadores? Meio-campista Dieguinho, lateral direito Jacaré, volantes Thomas Lisboa, Bahia, além do André Luiz, também pode acontecer o goleiro Felipe Longo e até mesmo o Guinegão. Esses nomes estão sendo estudados para, de repente, disputarem a Copa São Paulo. Como eu disse, ainda não tem nada decidido. O Dorival Júnior, que vai tomar a decisão final. Então, assim que terminar o Campeonato Brasileiro e acontecerem as decisões da Copa do Brasil, saberemos quais serão os jogadores que deverão ir para o Sub-20 para disputar a Copinha do ano que vem, destacando que o Corinthians já está se preparando, o Corinthians já está fazendo as preparações visando a Copinha, e se alguns desses jogadores ficarem à disposição, absolutamente que serão considerados grandes reforços para a disputa da competição. Minha opinião quanto a essa possibilidade desses jogadores disputarem a Copinha é a seguinte, vamos lá, nomes citados: Dieguinho, Jacaré, Thomas Lisboa, Bahia, André Luiz, Felipe Longo e o Guinegão. Ao meu ponto de vista, Jacaré, sinceramente, acho que seria bom. O Jacaré está treinando, está trabalhando, está sendo relacionado para alguns jogos com o Dorival, mas ainda não teve oportunidades com o Dorival. Acredito que seria bom ele jogar a Copinha. O Thomas Lisboa é o último ano dele de Sub-20, então para mim, sinceramente, valeria a pena. Bahia, também é o meu ponto de vista, que praticamente nem teve oportunidades com o Dorival, alguns minutos, foi titular uma vez, mas depois sumiu. Agora, o André Luiz, o Felipe Longo e o Guinegão, sinceramente, eu não concordo. Porque estamos falando de jogadores que o Corinthians vai ter um calendário apertado. O Campeonato Paulista começa dia 11. Se formos para a final da Copa do Brasil, o final da Copa do Brasil será depois do dia 20 de dezembro. Então, sinceramente, ao meu ponto de vista, não valeria a pena utilizar esses jogadores. Claro, estamos falando da Copa São Paulo, uma das principais competições de base do país. É sempre importante ir bem na Copa São Paulo, mas a Copa São Paulo também é uma oportunidade para outros jogadores se destacarem. De repente, alguém que está lá no Sub-20 disputa a Copa São Paulo e de repente deslancha, vai bem, daí pode ser mais um jogador que pode ser utilizado nos profissionais. Então, ao meu ponto de vista, volto a dizer, o André Luiz, o Guinegão e o Felipe Longo, sinceramente, para mim, não vale a pena eles irem disputar a Copinha, e eu acredito que o Dorival, sinceramente, não vai dispensar esses jogadores, mas vamos aguardar as decisões. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre as palavras do proprietário de uma das maiores marcas de açaí do mundo, o brasileiro Jorge Frégoles, que é namorado da Aryna Sabalenka, a tenista número 1 do mundo. Ele que é um empresário bem sucedido, dono de uma fortuna que fala-se que é estimada na casa de R$500 milhão, acabou comentando sobre uma possibilidade, de repente, de comprar o Corinthians, destacando que ele é dono de um clube da França. Conforme estamos acompanhando nos últimos meses, vem ganhando cada vez mais forças a possibilidade do Corinthians se tornar uma SAF, uma sociedade anônima do futebol, onde de repente chegaria um investidor, compraria o clube e passasse a comandar Corinthians para ter uma gestão profissional. Estamos acompanhando o Safiel, que é um modelo de SAF, só que de um formato diferente, onde não haveria somente um dono, e sim torcedores que tivessem condições de adquirir as ações seriam considerados os proprietários. Enfim,
a questão SAF vem ganhando forças e vai chegar um momento que o Corinthians vai ter que se tornar uma SAF devido às questões de legislação que estão mudando. Então, cada vez mais a questão SAF evolui, muito começa a se falar sobre SAF no Corinthians e esse é um assunto que sempre acaba chamando a atenção. O Jorge Frégoles é um brasileiro que é empresário muito bem sucedido mundialmente, como eu disse, dono da Oakberry, uma das maiores marcas, se não a maior de açaí do mundo. Ele é proprietário do Le Mans, clube francês, e ele acabou dando uma entrevista ao Bola da Vez da ESPN e acabou comentando sobre esse assunto de SAF e acabou revelando se teria coragem de comprar o Corinthians ou não. Vamos para as palavras dele. Comprar o Corinthians deve ser uma das maiores loucuras que alguém pode fazer na vida. Como corintiano, a gente sabe como a torcida do Corinthians funciona. Depois que comprei o Le Mans, vi que é um cenário completamente diferente. O time tem torcida e a cidade ama o time, mas são 200 mil habitantes. Eu fico triste. Acho que o Corinthians precisa de um investidor que não seja brasileiro para eliminar a parte passional. É importante isso, mas não como guia principal. É preciso estar apaixonado pelo projeto. Eu não tenho dinheiro, não tenho paciência e nem tenho coragem para comprar o Corinthians, mas topo ajudar. Não vejo outra solução que não seja uma SAF para construir algo de longo prazo, como o Cruzeiro e o Coritiba estão construindo. Não tem contra-argumento, as diferenças são práticas. Então, o Jorge Frégoles, que é brasileiro, corintiano, dono de uma fortuna, como eu disse, fala-se que aproximadamente R$500 milhão, acabou comentando sobre topar ajudar, de repente, em uma SAF do Corinthians, mas ele, particularmente, foi bem sincero, dizendo que não tem dinheiro suficiente e que também não teria coragem. Enfim, esse assunto SAF no Corinthians, eu acredito que daqui para frente será cada vez mais assunto. A minha opinião quanto a essas palavras do Jorge Frégoles é a seguinte. Primeiramente, eu, particularmente, opinião própria, eu não gosto do Corinthians ser tratado dessa forma, comprar, vender. Por quê? Primeiramente, quanto vale o Corinthians? Aí que vem a questão. Então esse é um assunto bastante complicado. E na fala do Jorge Frégoles, que ele é conhecido como grego, eu particularmente senti uma honestidade muito grande da parte dele, principalmente quando ele fala que não teria coragem de comprar e principalmente na parte que ele fala que não teria dinheiro suficiente. Estamos falando de um empresário muito bem sucedido, que acabou fazendo uma fortuna com açaí fora do país, já comprou o Le Mans, então é um cara que está se aprofundando no futebol. Então seria interessante, de repente, o Corinthians visar uma profissionalização e por que não, de repente, contar com um corintiano desses, que é aí que eu falo para vocês que entra a questão profissional. Volto a dizer, o Corinthians não é um carro, o Corinthians não é um produto. O Corinthians é uma grande paixão que envolve quase 40 milhões de corintianos, que infelizmente estamos vendo as gestões dos últimos anos afundando o clube. Então, eu acredito que vai chegar um momento que, de repente, empresários corintianos bem-sucedidos, como o próprio Jorge Frégoles, de repente possam se unir para profissionalizar o Corinthians. Absolutamente que o Corinthians é uma super marca que infelizmente está sendo mal administrado nos últimos anos, mas sabemos que quando alguém ou algumas pessoas colocarem o Corinthians nos eixos, sabemos que o Corinthians se tornará uma grande potência. Enfim, temos a Safiel, estamos acompanhando que vem ganhando forças, mas pelo que o Jorge acabou comentando, por ele achar melhor ser um empresário que não seja brasileiro, então acredito que ele não esteja muito ali
concordando sobre as questões dessa fiel. Mas enfim, não sei se será o George Freglis ou se será algum bilionário do mundo ou essa fiel, mas o que sabemos é que o Corinthians não pode mais continuar do jeito que está. Vejam aí, quase 3 bilhões de dívidas e a tendência, se não for tomada uma solução agora, as coisas vão piorar cada vez mais em uma velocidade muito maior. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem. Deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês acharam do acordo entre Corinthians e Cruzeiro envolvendo a carga de ingressos dos jogos decisivos da Copa do Brasil. E quanto a esses jogadores que de repente podem ir disputar a copinha, como por exemplo, Dieguinho, Thomas Lisboa, o Bahia, o André Luiz, Felipe Longo e até o Guinegão. Quais deles vocês concordam que realmente seria importante disputarem a principal competição de base do nosso país? E as palavras do George Freglis, um empresário corintiano muito bem sucedido, analisando a questão de SAF dentro do timão. O que vocês pensam? Concordam com ele? Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal. Ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim, canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nosso, um abraço. E vai, Corinthians!